Meus irmãos, conforme eu havia dito aos irmãos no domingo passado, hoje nós vamos falar exatamente sobre o poder negativo do medo. O medo é algo necessário ao ser humano. Às vezes nós nunca pensamos nisso, né? Mas o medo, ele é um mecanismo de defesa que nos auxilia e que nos ajuda a nos manter vivos. Medo quer dizer uma perturbação que a gente tem diante de uma ideia de que nós estamos sendo expostos a algum tipo de perigo. Isso é que é o medo. Mas tem um outro lado da moeda, e é sobre o outro lado da moeda que efetivamente nós queremos falar aqui hoje, Eliano. O lado do medo que é negativo, prejudicial. Aquele medo que é provocado por uma ansiedade exagerada. Falamos daquele medo que é provocado por notícias falsas. Falamos daquele medo que é provocado por uma desinformação. É contra esse tipo de medo que a palavra do Senhor vem nos alertar nesta noite. É desse tipo de medo que Deus está falando com Israel. É desse tipo de medo, esse medo que paralisa. Deus está falando conosco hoje sobre esse medo que paralisa, esse medo que adoece, esse medo que achata as pessoas em suas emoções. A Bíblia vem tratar contigo hoje sobre o medo que lhe causa dor, o medo que lhe causa diarreia, aquele medo que lhe causa erupções na pele, gastrite, muitas vezes rouquidão e uma série de outras enfermidades no corpo, irmãos, mas que nasceram na verdade nas sensações e impressões que a pessoa tem de determinada situação provocada exclusivamente pelo medo. Deus aparece para Israel dizendo o seguinte: olha, não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Deus nos conhece profundamente. Foi Deus que nos criou, foi Deus que nos formou, irmãos. E Deus percebe que o medo vai nos achatando. Deus sabe que o medo vai nos diminuindo. Deus sabe que o medo vai nos paralisando, a tal ponto que algumas pessoas desenvolvem o medo como um estado patológico, que a gente chama de fobia. E a palavra do Senhor, ela nos chama a atenção hoje, irmãos, a fim de que nós vençamos os nossos medos. A palavra do Senhor nos chama a que nós avancemos, a que nós possamos ir para cima dos nossos medos. Eu estou falando daquele tipo de medo que te paralisa, que te impede de ter uma conversa franca, que te impede de agir, que te impede de ir atrás de um emprego, aquele medo que te impede de você de abrir uma empresa, aquele medo que impede você, sei lá do que. Irmãos, às vezes o nosso medo é causado porque nós não enxergamos a situação como de fato ela é. Na Bíblia tem um fato desse jeito: as tropas do rei da Síria cercaram Israel. Só que, irmãos, disseram para o rei da Síria o seguinte: olha, tem um profeta, ele está lá na cidade de Dotã, o nome dele é Eliseu. Se a gente não conseguir matar esse profeta, nós não vamos ganhar essa guerra não, rei da Síria. Porque esse profeta, ele fala tudo para Israel, ele revela tudo. O homem é o bicho da goiaba. Olha, mas ele é soldado? Não. Ele é general? Não. Ele pega espada? Não. O que é que ele faz? Ele ora. Ele ora a Deus. E aí o que é que o rei da Síria fez? O rei da Síria foi lá e cercou a cidade de Dotã, que era a cidade onde Eliseu estava. E Eliseu tinha um secretário chamado Geazi, e Geazi estava lá. E diz a Bíblia que Geazi acordou naquele dia cedo, e quando saiu, Eliseu ainda meio dormindo, talvez o profeta orou até alta madrugada, não é? Estava dormindo ainda. Geazi saiu, e diz a Bíblia que Geazi viu aquelas tropas cercando toda a cidade. Aí Geazi correu lá na cama de Eliseu e disse: Eliseu, meu senhor, o que é que nós faremos? As tropas cercaram a cidade, é cavalo para tudo quanto é lado, é carruagem para tudo quanto é lado, é soldado armado até os dentes, nós estamos dentro da água, Eliseu, agora acabou tudo. Aí Eliseu disse para Geazi assim: Geazi, não temas, não fique com medo,
não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluias. Os anjos, os guerreiros celestiais estavam ali, mas Geazi não conseguia ver. Os guerreiros de Deus estavam naquele monte com eles, mas Geazi não conseguia ver. E porque ele não conseguia ver, ele tremia de medo, ele ficava paralisado pelo medo, ele ficou aterrorizado pelo medo, porque ele não conseguia ver, ele estava se pelando de medo. E isso acontece com muito crente. E aí, meus irmãos, você encontra-se com Abraão. Lá no capítulo 15 de Gênesis, você encontra com Abraão. E lá nesse encontro seu com Abraão, você vai ver Deus conversando com Abraão. E Deus diz para Abraão o seguinte: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, e a tua herança será extremamente grande. Como é que Deus começou a frase com Abraão? Não temas. Como é que Deus começou a frase com Abraão? Agora, meu irmão, pensa bem. Qual era o medo de Abraão no capítulo 15 de Gênesis? Qual era o medo de Abraão? Medo de não ter filhos, medo de não ter herdeiros. Se Abraão continuasse com aquele medo, toda a fé de Abraão iria embora, porque o medo tira a nossa fé. O medo traz ansiedade, e ansiedade é falta de fé. Então Deus aparece para Abraão, e a primeira frase, Abraão está lá com medo. Meu Deus, Deus me prometeu uma herança, Deus me prometeu um filho, mas eu já estou com 100 anos. Olha Abraão olhando para as circunstâncias. Às vezes acontece isso contigo, não acontece? Você começa a olhar para as circunstâncias, você começa a olhar para o que está em sua volta, você começa a olhar para o problema, você começa a olhar para a dificuldade, você começa a olhar somente para a grana curta, você só olha para as circunstâncias. Quem é você? Você é Abraão. E aí, meus irmãos, Abraão começa a olhar para as circunstâncias. Quais eram as circunstâncias, pastor? Ele já era velho, quase 100 anos. Sara, sua mulher, também era velha. E diz a Bíblia que já tinha cessado o costume, a regra das mulheres. O que é isso? A menstruação de Sara também, gente. Com uns 94 anos, se menstruasse ainda, haja absorvente. Abraão ia empobrecer, Abraão ia gastar o dinheiro tudo com Sempre Livre. Tem absorvente Sempre Livre ainda? Tem mesmo? Caraca, o Sempre Livre antigamente era desse tamanho, dessa largura. Pegava do umbigo no cox. Era um trem de louco. 90 anos de idade, Sara já tinha parado de menstruar. Abraão começa a olhar para as circunstâncias. Já estou velho, eu sei que eu sou rico, eu tenho mais gado do que eu posso contar, eu tenho mais isso, eu sou velho, eu não tenho mais, Sara não vai mais ter menino comigo, e etc. E Abraão começa a olhar para as circunstâncias, assim como eu e você muitas vezes fazemos. Olhamos apenas para as circunstâncias e esquecemos de olhar para Deus. Diz a Bíblia: olhai para Ele e sereis salvos todos os povos da terra. Você não pode olhar para as circunstâncias, você não pode dar crédito às circunstâncias. As circunstâncias são passageiras, a crise é passageira, a tempestade é passageira, a enfermidade é passageira, a pandemia é passageira. Olhe para Deus. Ele aparece para Abraão, aleluias, e ele diz: Abraão, vem cá fora, meu filho. Abraão está lá na tenda, olhando para Sara. Sara, nós não temos herdeiro, Sara. Eu estou com medo. Com quem vai ser minha herança? Ei, Haroldo, Abraão. Ô, mão, velho, já, ó. Deus aparece para Abraão e fala assim: Abraão, vamos dar um passeio ali fora? Vamos lá para fora da tenda, Abraão. Abraão foi lá fora. Escute só isso aqui, meus irmãos. Deus levou Abraão lá fora, mandou Abraão olhar para o céu e disse: olha para o céu, conta as estrelas se você puder. Abraão olhou para o céu, irmãos, e viu aquele céu. Lá no Oriente Médio eu estive lá. O céu é estrelado, parecendo o céu do sertão aqui do Nordeste. O céu é estrelado. Abraão olhou a estrela: 1, 2, 3, 4, 50, 500, 1000. Perdeu as contas. Conta de novo, Abraão, se você consegue. Você não é o bonzão, você não é bom de matemática, você não ganhou dinheiro, você não conta gado. Conta de novo, Abraão. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Eu não consigo, Deus. Pois é, Abraão, pare de olhar para as circunstâncias, porque a sua descendência, a sua herança será como as estrelas do céu.
a sua descendência e a sua herança será como as estrelas do céu. Então, meus irmãos, você precisa parar de olhar para a circunstância. Olhe para Deus, crê em Deus, Ele está acima das circunstâncias. Aleluias! Aí quando Deus falou com Abraão isso lá fora, o coração de Abraão encheu de alegria, pulou de alegria. Ele falou: do jeito que está aí, Senhor. Daqui a pouco o vezinho com 100 anos de idade veio comer cadê Nailton? Tomou um caldo de mocotó, Nailton. Falou: é, Sara, o medo acabou, Sara, eu vou partir para cima. Ihu! Logo depois, ó, Sara apareceu, ó, buchuda. Diz: Abraão, meu filho, olha aqui, ó. Jairo estava com a filha doente, morrendo. Jairo, o centurião da sinagoga, ele foi atrás de Jesus. Ele buscou a pessoa certa, sim ou não? Foi atrás de Jesus. Foi atrás de Jesus. Jesus, minha filha está doente. Jesus falou assim: tenha calma, jovem, eu vou lá na sua casa. Não precisa não, Senhor, manda que daqui, lá ela é curada. Jesus: não, eu quero ir na sua casa. Você não quer me dar seu cafezinho? Não, mas eu vou tomar. Tranquilo, vou lá. Jesus está curando gente, a multidão aperta, a mulher do fluxo de sangue vem, toca em Jesus, é aquela latumia toda, quem me tocou, e Jairo olhando para o relógio, e Jairo agoniado, e Jairo ansioso, minha filha está morrendo, gente, e ele não sabia que o dono da vida estava ali, né? Ele não sabia, não. Aleluia, aleluia. Profetas do caos. Apareceram esses caras lá, Edmar, e aí falaram para Jairo: Jairo, relaxa, já foi, já era, seu problema já não tem mais jeito não, a sua filha morreu. Jairo, irmãos, caga de medo. Jesus olha para Jairo e diz assim: Jairo, não temas, tão somente continue crendo. A questão não é a situação da menina morta, a questão é a fala de onde vem. Deus te fala uma coisa, a Bíblia te fala uma coisa, o profeta de Deus te fala uma coisa, aí passa 2, 3 dias, vem esses caras que eu estou falando. Quem são eles? Os profetas do caos. Vem esses profetas do caos falar: não, isso aí não tem jeito não, seu casamento não tem jeito não, seu filho não tem jeito não, essa doença não tem jeito não, essa situação não tem jeito não. E aí começam os profetas do caos a injetar em você o que, irmãos? Medo. Aí Jesus vira para Jairo, Jairo está com medo. A notícia dos profetas do caos chegou, dizendo que a filha dele estava morta. Jairo começa a ficar com medo, e Jesus diz para ele assim: Jairo, não temas, continue crendo. Jairo aprumou a sua vida, Jairo aprumou a sua fé, e diz: eu vou contigo, Senhor, até lá, até o fim. Então creia no que Jesus disse para a sua vida, Ele tem a última palavra. Aleluia, Deus querido, a última palavra é de Deus. Você crê nisso? Quem está em casa, você precisa crer. A última palavra para a sua vida não é a dos profetas do caos, a última palavra é de Deus. Fique com Jesus, fique com Jesus, não fique com as notícias, não fique com os jornais, não fique com os profetas do caos. A última palavra pertence a Ele, glorifique o nome dEle, aleluias, aleluias, aleluia, Liana, aleluia, Val. A última palavra, Priscila, para a sua vida é a palavra de Deus.